Anual de Geração. A gente publica esse boletim todo ano, geralmente no mês de março ou abril. Este ano atrasou um pouquinho, até por conta do Covid, e nós resolvemos fazer esse evento online e trazer essa publicação. Então, eu já iria, Selma, para o próximo slide, por favor, que traz os dados da Matriz Elétrica Nacional. No ano de 2019, nós comemoramos 10 anos da entrada da fonte eólica nos leilões regulados e nós comemoramos também a posição da eólica na Matriz Elétrica Nacional. A eólica passou a ser a segunda fonte de geração de energia na matriz e a participação da eólica em termos de capacidade instalada está em 9,3%. A terceira fonte da matriz é a biomassa, com 15,1%, com 8,7%. Então, a matriz elétrica brasileira altamente renovável, né, com a predominância das hidrelétricas, tem hoje, em segundo lugar, como segunda fonte de geração, a fonte eólica. 83% dessa matriz é renovável e 17% é não renovável. Então, nós estamos divulgando hoje esse dado. Selma, a gente pode seguir para a próxima? E o boletim, o Infovento, também tem os dados atualizados de 15 de junho, ele traz pontos importantes a respeito do ano de 2019. Então, no ano de 2019, nós tivemos investimentos, aí somando de 2011 a 2019, nós trazemos nesse Infovento aqui, nessas informações de vento, 31,3 bilhões de dólares de investimentos em energia eólica, considerando a taxa de câmbio de 3,45. Em termos de capacidade instalada, cada vez que nós instalamos 1 megawatt, nós geramos 15 postos de trabalho. E, em termos de emissão, no ano passado, nós evitamos 22,9 milhões de CO2 ao gerar energia elétrica a partir dos ventos. Isto equivale à emissão de 21,7 milhões de automóveis ao longo de um ano. Então, nós evitamos a emissão equivalente a 21,7 milhões de automóveis circulando. Nós tivemos recordes de geração na região Nordeste e na região Sul no ano passado, no momento em que no Nordeste nós alcançamos 88,88% do consumo. Toda a energia consumida foi atendida pela eólica. Isso aconteceu no dia 6 de setembro de 2019. Nós também atendemos, no dia 15/4, 15,7% do sul do país, e no dia 21/12, 7,44% do norte, e chegamos a atender 17% do consumo total do SIM, do Sistema Interligado, no dia 6 de setembro, nos momentos em que nós geramos mais energia. Em termos de fator de capacidade, os ventos do Brasil, eles são muito superiores. Eles estão, a média mundial está em torno de 34%, e no caso do Brasil, a média de fator de capacidade foi de 42,7% em 2019. E o maior fator de capacidade médio naquele ano, naquele período que nós chamamos de safra dos ventos, foi de 59%. Então, um fator de capacidade muito alto em termos médios, e a gente sabe que alguns parques, algumas regiões têm apresentado esses fatores de capacidade. Selma, a gente pode ir para o próximo. Quando nós falamos em capacidade instalada, esses 16 gigawatts, eles estão distribuídos principalmente no Nordeste do país, com destaque para o Rio Grande do Norte, que tem hoje a maior potência instalada, de 4,52, 4.526 de potência, de potência instalada,
e a Bahia, que vem com mais ou menos 4,2, depois o Ceará, em terceiro lugar, com 2,17, o Rio Grande do Sul com 1,8, e depois Piauí e Pernambuco. Esses 16 gigawatts estão distribuídos em 637 parques. E essa curva de evolução de capacidade instalada que nós apresentamos aqui, de 2005 a 2024, ela mostra a entrada dos parques que já foram contratados. Não é uma projeção, e sim é uma anotação dos contratos realizados, tanto no ambiente livre quanto no ambiente regulado. Então, nós temos uma capacidade acumulada de 24,228 lá em 2024, resultante dos contratos realizados, tanto em ambiente livre quanto em ambiente regulado, destacando que desses 24 gigawatts em 2024, nós vamos ter 8,2 gigawatts associada à contratação de mercado livre. Selma, vamos seguir no próximo. Podemos ir para o próximo. Tá. Bom, e que tamanho é essa indústria, né? Como foi dito, 16 gigawatts correspondem a 637 parques e nós temos 7.738 aerogeradores em operação em 12 estados do Brasil. E isso gera 55,9 terawatt-hora de energia, significando 9,7% do Sistema Interligado Nacional em 2019, e esses 9,7 total, toda essa energia ela cresceu no ano passado em 15,5% em relação ao ano de 2019. Então, quando nós comparamos outras fontes, as demais fontes que cresceram nesse período, na média, cresceram 1,5%. Então, a eólica tem esse destaque. Essa geração corresponde a 28,8 milhões de residências atendidas, o que é em torno de 86 milhões de habitantes que foram atendidos pela fonte eólica. Em 2024, nós vamos ter cerca de 24 gigawatts instalados. Este dado aqui, este gráfico, ele apresenta um fator importante do que vem ocorrendo na indústria nos últimos 2, 3 anos. Tendo em vista até a redução das contratações no mercado regulado, principalmente pela redução do mercado, pela redução da atividade econômica no Brasil, a partir de 2014, 15, 2016, nós nem tivemos contratação em mercado regulado, nós tivemos, por outro lado, um crescimento forte do mercado livre no Brasil, que começou em 2018 e que está apresentando um forte crescimento em 2019 e também em 2020. Em 2018, foi o período que a gente mais contratou em mercado livre e foram contratados cerca de 1,9 gigawatts. Em 2019, nós já tivemos 2,9 de projetos contratados no mercado livre, sendo que no regulado foi cerca de 1,8. Então, o mercado livre em 2019 superou o mercado regulado. E nós estamos vendo movimentos ainda este ano, a despeito da crise, do Covid, da redução do mercado, nós estamos vendo um movimento muito forte no mercado livre. Durante o ano de 2020, é possível que a gente não tenha leilão no ambiente regulado, mas a gente tem visto um movimento forte de contratação no mercado livre e o próprio BNDES lançou um modelo de financiamento que atenda o mercado livre já no ano de 2019 e esse modelo ele tem atraído muitos investimentos. Selma, vamos para o próximo. O mercado livre ele tem se mostrado nos últimos anos um grande potencial para a energia eólica
E esse fator ele vem ao encontro do que está acontecendo no Brasil, que é a modernização do setor elétrico, que o Barroso vai mencionar também quando formos discutir. E isso mostra que a energia eólica, tendo as condições de financiamento já apresentadas pelo BNDES, como eu mencionei, e também ter contratado em 18, 19 e apresentando contratações em 2020, ela tem um grande potencial neste mercado livre e está preparada para receber a modernização que o governo está estudando, que o MME está apontando para o setor elétrico. Um aspecto a se destacar, e agora falando especificamente de Covid e dos resultados recentes em termos globais, os estudos da Agência Internacional de Energias Renováveis, a IRENA, ela tem mostrado que, a despeito da crise, tem havido uma grande geração de empregos em energia renovável, porque os investimentos continuam, eles já foram contratados no passado, eles estão acontecendo. Além disso, a IRENA tem demonstrado que os investimentos em renováveis, eles são fatores fundamentais para a retomada da economia. Então, quando você pensar em investimento em energia, em fontes renováveis, eles são um fator que vão gerar emprego e que vão trazer uma dinâmica para a atividade econômica. Ele não vai depender da dinâmica da atividade econômica, ele não vai esperar a economia crescer para crescer também. Os investimentos em energia, em fontes renováveis, eles podem ser ponto de partida para a retomada dos investimentos na economia como um todo. Uma outra questão importante a respeito da transição energética. O mundo está passando por uma transição energética e o Brasil, resguardando as suas características, também está passando por esse processo. E o que nós vimos que a crise do Covid, ela não vai trazer grandes impactos nesta transição energética. A gente teve uma desaceleração dos investimentos, mas nós vemos uma retomada em V, né, Barroso, dos investimentos em renováveis aí no resto do mundo. Então, a gente já espera, e a própria IRENA aponta uma retomada dos investimentos no ano que vem, e o fator central disso é que as renováveis se tornaram muito competitivas quando você compara elas com os combustíveis fósseis, carvão e óleo e outras fontes. Então, o que tem trabalhado a IRENA, tem trabalhado também o BID, o Banco Mundial, o GIEC, é que a transição energética continua na sua trajetória e ela pode voltar agora até mais veloz, porque os investimentos podem vir a partir daí, que é uma fonte de energia, uma fonte de geração de energia, é um investimento em infraestrutura e que gera emprego e renda. Então, esses investimentos devem acontecer e a retomada já em 2021 vai ser uma retomada rápida em termos de investimento. E essa lição, essas discussões que a gente está vendo lá fora, todos os países americanos, europeus, a Ásia, todos eles apresentando a transição energética na sua curva, né, na sua trajetória, e em muitas situações uma dinâmica até maior dos investimentos, e aí as fontes renováveis também têm esse papel, e é muito importante a gente trazer essa discussão para o Brasil e pensar também no Brasil e pensar nos investimentos em renováveis como um mecanismo de retomada, de recuperação da crise. Então, tudo que se discute lá fora, nós trazemos aqui para o Brasil e fazemos aqui as nossas adaptações, um país já com a matriz altamente renovável, mas o Brasil é um país que tem até mais oportunidade do que os demais, porque nós já temos um aparato legal e regulatório bastante avançado, que atrai investimentos. Os nossos modelos de leilões são modelos que atraem investimentos, e aí podemos utilizar esses recursos que são muito abundantes no Brasil, as fontes renováveis de forma geral, e entender essa crise e o dia, né, o D+1 da crise, como uma oportunidade, um momento de retomada da economia e a retomada a partir de um setor de infraestrutura forte, de fonte de energia, de fontes renováveis.
Bom, era isso que eu gostaria de trazer para a discussão e eu gostaria de agradecer, Selma, desculpe se eu passei do tempo. Obrigada. Não, não passou não. Bom, bem, vou passar a palavra aqui para você, então eu vou colocar a sua apresentação, só que só te avisando, tem um pequeno delay quando você pedir para eu passar o slide, tá? Às vezes pode ser que tenha um pequenino delay aí. Vamos lá, share screen, cadê? Bem, você está vendo aí a sua apresentação? Estou vendo, obrigado. Sim? Então, pronto. Sim. Sua palavra. Obrigado. Primeiro, obrigado à Biólica, à Elbe, para me convidar nesse feliz Dia Mundial do Vento. E também a Barroso, muito bem escutar sua voz lá em Brasil. Eu vou falar muito rápido sobre o que está passando no mundo, né? Se podemos passar pela primeira diapositiva. Bom, então, primeira coisa para anotar é que 2020 ia ser um ano recorde para a indústria mundial, né? A gente estava passando a ver instalações de 76 gigawatts em 2020, né? Agora, isso antes da crise de coronavírus, né? Da Covid. Nosso pronóstico a nível mundial é que estamos com quase 20% menos em 2020 do que a gente tinha pronosticado, né? Na Europa, por exemplo, estão pronosticando 30%, nossos colegas em Wind Europe, comparado ao que era a pronóstica, né? Mas tem que lembrar que estamos falando de uma base muito alta, né? A questão importante é, digamos, a curto prazo, é quanto desses projetos que estão demorados em 2020 passa por 2021. A pronóstica nesse momento da GWEC e também de outros analistas, como Bloomberg New Energy Finance, outros, que em 2021 tem uma recuperação grande, por simples razão de que tem muitos projetos que foram demorados, mas esses projetos não vão desaparecer. Esses projetos simplesmente vão passar por 2021. Né? E aí estamos vendo aí 21,6, que ia ser nosso pronóstico, passa para 77,7. Esse incorpora muitos desses projetos que foram perdidos em 2020 aparecem em 2021. Por quê? Em primeiro lugar, o impacto da crise em China foi limitado. Foi limitado porque, tradicionalmente, janeiro, fevereiro, março são os meses mais lentos para a indústria china. São os meses do Ano Novo China, onde tradicionalmente tem um nível de atividade baixa. E depois a indústria toda China vai recuperando durante o ano, né? Também o Covid em China foi controlado rapidamente até agora e foi limitado em regiões que não são regiões eólicas, né? Não são regiões de produção, não são regiões tampouco de instalação de projetos, né? China é 43% do mercado todo, do mercado mundial. O que passa em China impacta nossos números para o mundo todo, né? E esperamos que isso vai impactando em 2021. Muitos governos estenderam as regras de commissioning, de terminação de projetos, para estender esses deadlines. E isso foi precisamente para permitir que os projetos foram entregados tarde, né? E isso em vários países no mundo, Alemanha, outros lugares, Espanha, estenderam as commissioning, né? Depois, em China, estamos vendo um debate sobre estender os feed-in tariffs para 6 meses mais. Nós temos entendido que o governo chino vai estender os feed-in tariffs que iam vencer para permitir esses projetos existentes para ser construídos.
E estamos em uma discussão semelhante em Vietnã, onde o governo tem tomado uma atitude muito proativa para manter o sector eólico e estender o deadline de feed-in tariff. Tudo isso aponta a uma recuperação importante em 2021. Agora, depois passamos para os efeitos mais de meio prazo, né? Estamos falando de novos projetos. E aí eu acho que muito disso tem a ver com a política energética ou econômica dos países, né? Como Selma já sinalizou, a indústria eólica está em uma posição de jogar um papel muito relevante dentro da recuperação econômica, né? Nada mais para dar alguns números de GWEC. A gente acha que chegando a um nível onde deveríamos estar de instalar 1 terawatt novo por 2030, isso vai criar como umas 4 milhões de trabalhos, né? Globalmente. Se passamos de 1,2 milhões de trabalho agora a 4 milhões globalmente em 2030, né? Isso também, estamos falando de um investimento anual de 207 bilhões de dólares estadunidenses, né? Esse em total 2 trilhões de dólares adicionais añadido a sistemas econômicos mundiais. Essa é uma grande contribuição. E a indústria eólica, como sabemos todos, tem capacidade industrial que se poderia incrementar nas fábricas, tem capacidade de construir mais complexos produtivos, tem a capacidade de investimento. Para mim, o que estamos necessitando são as estruturas em termos de mercado energético para poder seguir e acelerar esses investimentos, né? E aí estamos falando, nós, as associações como a Eólica, como o Wind Europe, com as relevantes autoridades para precisamente falar desse ponto, que estamos com capacidade, estamos com um potencial de investir, é questão de chegar a um acordo sobre os mercados, né? E aí vai ter problemas, não quero fingir que não vai ter, provavelmente uma recessão econômica grande que se está pronosticando vai ter seu impacto sobre os preços de energia, vai ter efeito sobre os mercados maioristas, vai ter efeito sobre os balanços das empresas. Eu acho que é importante nesse momento que os governos tomam uma posição muito proativa sobre o desenvolvimento. Em muitos países estamos num processo de mudar para mercados basados em preços maioristas, puramente preços mercantes, não? O que chama subsidy free ou livre subsídio em muitos mercados. Eu acho que esse processo a gente tem que ver com muita cautela nesse momento, que vai ter um problema, um período de preços de eletricidade muito baixo em muitos países, né? E o peligro aí é que isso o que faz é que dá uma frenada a inversão e simplesmente deixa a inversão que está sobre a mesa já em seu lugar, né? Simplesmente deixa a inversão, a planta que já está aí, seja carvão, ou seja gás, ou seja fuel oil, e simplesmente deixa em lugar porque investimento novo se freia, né? É muito importante que tenha posições fortes, proativas dos mercados para seguir com a transição energética. Eu acho que essa é a nossa tarefa nos próximos meses, né? É realmente explicar o benefício econômico e social, negociar e conversar para criar as condições de mercado para poder investir. E se não estamos pedindo dinheiro, não estamos pedindo nada, o que estamos pedindo é as condições para poder investir, né? E acho que isso vai ser discussão clave. Então, vou deixar aí, porque acho que já abri um pouco nossa perspectiva, mas muito do que vai passar vai depender de nós e nossa capacidade de contar nossa história, de negociar, de mostrar como a gente pode contribuir para a recuperação econômica, né? Obrigado.
Ok, bem, obrigada. Eu queria só deixar avisado aí para vocês, esse documento do GEOEC, que está citado aqui na apresentação do BEM, ele está à disposição no site do GEOEC, e nós também vamos mandar as apresentações depois desse evento, tá? Bom, Barroso, sua vez agora. Vamos ver se você consegue se desmutar aí sozinho. Vamos lá. Conseguiu? Funcionou? Ah, Isso aí. eu estava A gente, preocupada aqui, você falou, não estou conseguindo. Eu falei, meu Deus do céu. a gente faz doutorado para isso. Pronto. Pra Você está mexer no conseguindo Zoom. ver meus slides também? Sim, sim. Legal. Então, vamos lá. Gente, olha, muito bom dia a todos. Boa tarde, Ben, Elbia e Selma e todos os colegas. Parabéns aí. Feliz Dia Mundial do Vento. É muito bom rever o Ben, é um grande amigo. Há muito tempo que a gente não se encontrava. E muito bom estar com todos vocês agora de manhã. Eu queria agradecer inicialmente a Beólica por mais uma vez ter tido o carinho de me convidar para estar com vocês aqui no dia de hoje, né? Enfim, eu disse a Elbia ontem, à 00:40, que eu não ia fazer nenhuma apresentação, mas aqui em 15 minutinhos eu juntei umas ideias, porque eu acho que é importante a gente ter uma narrativa, né? Então, vamos lá rapidamente. Vamos entrar um pouquinho no dia, o D+1 da Covid, né? Mas a forma como a gente na PSR tem visto essa recuperação, ela é muito complexa, né? A gente sabe que não vai ser fácil, mas a gente já sabe algumas coisas que vão acontecer. A economia vai sair mais produtiva, todos nós estamos mais produtivos, isso vai ser generalizado, e nós vamos ter um processo de maior protecionismo, maior domestiquização das transações internacionais, num movimento que a gente tem visto de países buscarem trazer para cada vez mais, para dentro de casa, a produção industrial. Quer dizer, ficou claro que o grande supply chain global que a gente tinha era um supply China, e as empresas vão se diversificar cada vez mais da China, na nossa opinião. E também energia competitiva vai ser um diferencial, óbvio, e de baixo carbono. Tá? Esses vão ser dois fatores fundamentais para acelerar essa retomada, onde o Brasil ele pode, até se dar bem. E esse movimento de não só o pós-Covid, mas associado à energia de baixo carbono, é um movimento que já vem ocorrendo há alguns anos, embora o mundo mais recentemente tenha atuado nos Green Deals, mas empresas, fundos, já vêm buscando esse movimento de menor intensidade de carbono na sua estrutura, ou de produção, ou de financiamento e tudo mais. Só alguns exemplos para vocês. A Microsoft, no início desse ano, fez um movimento que eu achei super legal. Eles declararam que eles querem ser negativos em carbono em 2030 e querem remover todas as suas emissões históricas de carbono até o ano 2050. E, para isso, criaram um fundo de $1 bilhão. Isso é bastante significativo, tá? Assim como também foi o movimento da BlackRock. A BlackRock, que é uma das maiores gestoras de private equity do mundo, gerindo hoje aproximadamente $7 trilhões. BlackRock é pedra preta é o carvão. A BlackRock era quem financiou toda a geração a carvão nos Estados Unidos, diz que está saindo do carvão e colocou os rivais deles da Blackstone, né? A pedra preta versus a rocha preta, também corre um movimento muito significativo, acho, através de um movimento voluntário para sair da geração fóssil, né? E a Europa vem trabalhando no seu Green Deal. Existem vários países que fizeram anúncios de pacotes, aí sim, mais de funding vindo de governo, para no momento onde vai se gastar muito, que se decida ou se defina onde gastar melhor, onde gastar bem. E aí a economia de baixo carbono começa a ganhar muito impulso nesse ambiente. E foi essa confusão que fez com que, antes do Covid, eu até gravasse um EnergyCast lá na PSR com o nosso ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do BNDES, Joaquim Levy, e o Joaquim Levy ele citou uma frase que foi muito boa, que foi a recuperação da economia em V, mas não é o V econômico, é em V de verde. E essa frase depois a Elbia e utilizamos em alguns fóruns, e que é a linha que a gente vê acontecer naturalmente no mundo. Tá? Agora, o que é mais interessante é que a grande questão, pessoal, não é se você quer ser mais verdinho, menos verdinho, mais renovável, menos renovável. Ela é econômica. Ela é econômica. No final do dia, pessoal, o custo marginal de expansão, quer dizer, que é o custo da nova renovável,
ele é menor do que o custo médio da compra de energia que o consumidor tem como alternativa na tarifa da distribuidora. O Brasil faz os leilões saem com preços muito baratos. É óbvio que o consumidor regulado vai se beneficiar desses preços mais baratos dos leilões nas tarifas, é evidente. Só que aqui está a projeção que a PSR fez antes do Covid, tá? Para a tarifa média aqui do industrial, 1 a 2, a valor de 2019. Então, veja que até 2025 a tarifa cai 20%, mas a parcelinha azul, que é o custo de energia, R$ 186 o megawatt-hora, isso daí, pessoal, no-brainer, isso é muito mais caro do que o custo, o preço, o custo marginal de produção e o preço de venda das renováveis, sobretudo da eólica, mesmo que a eólica venha a pagar todos os custos da variabilidade ou da intermitência, como alguns chamam também, tá? Então, no-brainer, as renováveis, em particular a eólica, vão lavar esse mercado e vão entrar para conseguir esse consumidor na medida que o mercado livre cresça no Brasil. O que passa a ser diferencial quando a eólica começa, ou uma fonte renovável, né, começa a tirar consumidores do mercado regulado para o mercado livre? Gestão de risco. Todo mundo sabe que, em teoria, existe um perfil de produção típico da fonte eólica que eu ilustrei nessa figurinha, mas existe uma incerteza associada ao vento. Tem vento, não tem vento, é normal, é da vida, como a hidrelétrica tem, como a solar tem também. E a chave para esse processo é gestão de riscos. Aí eu trouxe para vocês, saiu no início desse ano, um relatório muito bom da Rocky Mountain Institute, falando exatamente quais são as melhores práticas de gestão de risco na compra de energia renovável nos Estados Unidos, que é igualzinho ao que nós aqui no Brasil já estamos fazendo há bastante tempo, mas isso vai ficar mais e mais importante. Tá? E esse processo, que na minha visão é irreversível, ele faz parte de um kit mais macro que eu acho que é a transformação energética mundial pela qual nós estamos passando. Quer dizer, não interessa se você quer ser verde, não quer ser verde. Como eu já disse antes, o mercado já escolheu as renováveis por uma razão econômica. Ponto final. A gente pode até dizer que as renováveis vêm em dois sabores, o sabor centralizado e tem o sabor distribuído, né? Que também tem a solar distribuída, tem a própria eólica distribuída também, mas já é uma escolha. E essa escolha está mudando a matriz de muitos países, do Brasil também, mas outros países do mundo, e ela está desafiando a regulação, porque a regulação ela precisa se adaptar para fontes que têm características diferentes e está provocando o desenho de novos mecanismos. Com uma mudança da matriz energética, nós vamos ter tecnologia, vamos ter algoritmos, vamos ter mercados para outros produtos e, mais uma vez, eu vou insistir muito nisso, gestão de risco como fator diferencial. E isso vai ser acompanhado por um avanço na regulação que está acontecendo não só no Brasil, como a Elbia já bem comentou, mas no mundo inteiro, no Brasil, na Colômbia, no Chile, no Peru, nos Estados Unidos, na Europa, está todo mundo querendo ver como é que a gente acomoda os legados, aloca custos, cria sustentabilidade em ambientes de negócios, com incentivos à inovação, dentro de um mundo que o mercado já escolheu as renováveis. Tá? Eu vou deixar isso bastante claro. E se a gente fizer isso bem feito, a gente tem uma oportunidade única de fazer uma eletrificação total da economia, gerando, por exemplo, calor de renováveis, renewable heat, hidrogênio verde. Junto com o hidrogênio, a gente tem produção de amônia, fertilizante, com benefícios econômicos e sociais claros para toda a sociedade. Esse processo, que eu chamo aqui de transformação energética, é o que o mundo inteiro, como a palavra do Ben, como a palavra da Elbia antes, vem chamando de transição energética. Tá? Eu uso a palavra transformação porque eu acho que essas transformações são irreversíveis, enquanto a transição está muito associada a um conceito de você sair de um ponto A e chegar num ponto B. O que significa para nós aqui brasileiros? É que, olhando para frente, eu acho que o Brasil ele vai ter três principais eixos de negócios. Um eixo associado à tecnologia, trazer um consumidor mais consciente, fruto de mais informação, mais transparência e com o consumidor fazendo mais a gestão do seu insumo energético. Nós vamos ter um outro vetor, que vai ser o vetor segurança de mercado. Nós vamos ter um mercado com mais exigências para se negociar,
com mais exigências de políticas de riscos, novos produtos, novos players e um mercado mais competitivo. E acho que, como a Elbia já adiantou, nós vamos ter um mercado maior na parcela livre. E um consumidor livre que vai buscar mais foco no longo prazo, mais produtos personalizados, vai valorizar a inovação comercial, financeira, vai valorizar a reputação, governança, e o foco no cliente vai ser fundamental para a gente ser vencedor nessa trilogia daqui, que é como a gente vê o futuro do ambiente de negócio no Brasil. O que isso significa é que, seja para quem compra, seja para quem vende, será fundamental especificar bem o produto que se está negociando, seja você comprando, seja você vendendo. Se você que é um comprador quer comprar, por exemplo, um produto verde, você pode especificar que nem foi feito aqui nessa placa. O que pode acontecer? Você especifica assim, você ganha esse produto verde aqui. Você ganha um Super Ford F1000 movido a diesel, super emissor, mas verde. Tá? Então, observa, aqui você queria ter especificado, se você quer ser um consumidor verde, electric vehicles, para você ter um carro elétrico, sobretudo de matriz energética verde. Mas especificou mal, você pode ter algo que você não quer. Então, isso vale para quem compra, isso vale para quem vende e vai ser o fruto do ambiente de negócios mais descentralizado que o Brasil vai ter. O último slide que eu tenho para vocês, quais são, então, as questões chaves para a eólica no Brasil? Tá? Nós temos aqui no curtíssimo prazo o preço horário, seus impactos, com uma pergunta que já foi colocada lá no chat. Tá? Eu não concordo que haja um movimento dos investidores de migrar para a fonte solar por menor vulnerabilidade aos preços horários. Eu acho que não. Não é o que as nossas simulações na PSR mostram. Tá? Acho que a eólica tem tudo para ser vencedor. Mas nós vamos precisar de uma outra palavrinha que eu vou insistir ali embaixo, que são portfólios. Mas o movimento 1, preço horário no Brasil, ano que vem, se entrar mesmo, isso efetivamente vai mudar a forma das transações. O fim dos subsídios, como o Ben já colocou, é uma tendência global, e eu acho que a bandeira que a Eólica vem defendendo, ela é muito correta, que os subsídios acabem, mas acabem para todos, né? De uma forma imediata. E nós vamos ter o que a Elbia também já colocou, o crescimento do mercado livre frente ao tamanho dos leilões do mercado regulado. Os leilões do mercado regulado, eles vão diminuir de tamanho, não só por uma questão econômica, da demanda distribuidora, mas como uma questão de coerência, gente. Se nós queremos o crescimento do mercado livre, tem cada vez menos consumidores no mercado regulado, cada vez menos demanda para os leilões, essa conta ela tem que fechar. E isso vai gerar maior necessidade de gestão de risco, quantidade, submercado, preço. Vai trazer, talvez, o ponto mais importante para a indústria de renováveis e, sobretudo, para a eólica no Brasil, que é a competição renováveis versus gás. Tá? O gás está vindo, mas o gás, se ele não entrar de uma forma econômica, e quem vai dar literalmente um calor no gás natural são vocês, tá? São as renováveis, essa conta precisa ser feita, a gente vai ter um problema para o Brasil. Quer dizer, a gente não pode ter uma situação onde você tenha gás barato e conta de energia cara. Não é isso que a gente quer. Tá? A gente quer redução de custos na cadeia e vocês são fundamentais para a racionalidade nesse debate. Transações e portfólios, como mitigação de risco, como é feito em qualquer país. E nós vamos precisar discutir, junto com a própria reforma do setor elétrico, o caminho para a eólica offshore. Até porque o caminho para a eólica offshore ele é um caminho que demanda uma lógica um pouquinho diferente da lógica da eólica onshore, que ainda tem muito potencial no Brasil, mas um momento bom para discutir essa avenida justamente agora, quando a gente tem uma calmaria na situação de suprimento, na situação do ambiente de negócio de uma forma geral, que dá para a gente pensar com mais calma. Vou parar por aqui, esse era o último slide, e deixo para vocês agora o início do debate. Mais uma vez, muito obrigado, Elbia, Selma, e um prazer estar com vocês aqui junto com o Ben. Obrigada, Barroso. Bom, a gente tem aqui algumas perguntas já da audiência, mas antes eu queria fazer um questionamento aqui, que inicialmente ele é mais para o Ben, mas eu acho que o Barroso e a Elbia também podem contribuir, aí, principalmente com o lado do Brasil,
E o questionamento é o seguinte, bem, essa necessidade dessa retomada, que o Barroso está chamando de retomada verde, a Green Recovery, que o GEWEC, sobre a qual o GEWEC fez o documento. Me diz uma coisa, existe uma preocupação do GEWEC, um tipo de análise sobre a diferença disso em vários mercados? Alguma preocupação sobre o fato de que para alguns mercados isso vai ser mais fácil, para outros isso vai ser mais difícil? Isso pode gerar uma disparidade maior entre países nessa retomada verde, né, que a gente está dizendo? Quer dizer, existe preocupação específica com algum grupo de países que pode ter muita dificuldade nesse processo? Como é que é essa diferença? Porque, né, no geral, a gente vai ter muita diferença entre países, eu imagino. Obrigado, Selma. Eu acho que em termos grandes, a comunidade europeia vai ter uma política mais ou menos coerente, né? Eu acho que a transição energética ou transformação energética já é um consenso, né, dentro dos países europeus, e inclui nisso também o Reino Unido, que já não é parte mais da comunidade europeia, mas também está apontando para 40% de eólica offshore, por exemplo, dentro da mix energética, né, ou elétrica, né. Eu acho que também, de outra forma muito diferente, eu acho que a China também está em seu curso para a transição energética, tanto por razões de custo como razões de liderança soft power, né, no mundo, né? Eu acho que desafio um pouco todo o que tem no meio, né, entre China e Europa. Em Estados Unidos, a indústria eólica tem uma forte posição, tem uma estrutura de custos muito competitiva. Como o Barroso falou, os grandes consumidores, eles já decidiram comprar energia renováveis, o consumidor quer energias renováveis. E somos uma indústria com fortes vantagens nos Estados Unidos, mas a política pode influir ainda, né? Seja temporária ou não, pode influir. E eu também acho que tem muitos países dos mercados emergentes que tomam decisões mais curto-pracistas, né? Que tomam decisões nada mais do que estão vendo nos preços de hoje em dia, do facto de poder de investir de hoje em dia. E estamos vendo reações, por exemplo, em México, onde o governo está usando o COVID para tomar posições muito hostis contra os interesses das renováveis. Estamos vendo em outros países, por exemplo, decisões de cancelar leilões que são compreensíveis, porque são leilões que estão basados em previsões de crescimento econômico, do PIB. É completamente compreensível, mas o efeito disso é, em muitos casos, deixar as coisas como são, com uma matriz energética velha, antiga, que a gente já tem. Assim, eu vejo muitos desafios em muitos países, mas eu acho que, afinal de contas, eu sou positivo, tenho confiança por todas as razões que Elbia e Barroso falaram. Eu acho que as vantagens são grandes, que a gente tem a escolha já foi feita. É questão de tempo, mas nesse tempo, eu acho que podemos perder muito tempo e muita oportunidade. Eu acho que a gente tem que evitar isso. E só voltando para um ponto de Barroso, eu vejo essa reforma de regulação uma coisa imparável e uma coisa que é muito importante para a nossa indústria. Mas eu acho que estamos num momento que os governos têm que ter uma mão sobre a roda muito firme nesse momento. Tem que ver quais são os efeitos de curto prazo e meio prazo dessa crise. Eu acho que estamos vendo situações na Europa onde os leilões não acham participantes, por exemplo, ou os projetos depois têm um nível de atrição alto. Eu acho que com preços baixos de eletricidade que vamos ver com o efeito da Covid, esse peligro vai ser maior.
E mais uma coisa também, a parte do fator, digamos, de capacidade de investimento, que eu acho que é forte, também é a capacidade de construir. Eu acho que essa é uma grande debilidade em alguns países. O Brasil não tem esse problema. Mas você olha para países como a Alemanha ou França, é praticamente impossível construir eólica. E essa com a gente, as pessoas que eles querem, a maioria. Mas quando você vai na prática de construir, de conseguir permissos, é praticamente impossível. E isso vemos também na Índia, por exemplo, que tem objetivos governamentais muito fortes, muito positivos, mas na hora de ir e ganhar um leilão e construir é praticamente impossível, com disputas sobre terra, problemas legais de disponibilidade de terra, disputas entre o governo central e os governos provinciais, problemas com transmissão. Esse foi um problema que já antes de Covid, o GWEC estava empurrando nos fóruns internacionais de que temos que melhorar a implementação. E eu acho que esse problema ainda é mais relevante agora, né? E se a gente tem a capacidade para inverter, mas tem que ter as condições para inverter. Uhum. Obrigada, Ben. E Elba, você quer fazer algum comentário? E nesse mix de países, como é que o Brasil se encaixa? Sim, eu gostaria de comentar até um evento que tivemos organizado pelo BEM sobre essa retomada, e eu disse lá e disse há pouco também que o Brasil é um dos países que tem mais vantagem nesse processo, porque, a despeito da gente estar discutindo uma modernização do setor elétrico, o aparato legal e regulatório hoje, ele está bom, ele está estável, e é atrativo para os investidores. Os leilões, né, os contratos resultantes dos leilões, são leilões muito atrativos. A gente tem em carteira uma quantidade enorme de projetos só de eólica, sempre que tem um leilão aí a gente leva mais de 30, 40 gigawatts na EPE para inscrição. Então, assim, atrativo o mercado brasileiro é. A nossa questão hoje é demanda. De fato, a economia não cresce, não tem demanda. Agravado pelo Covid, porque a demanda nesse período de crise reduziu em torno de 12%. Então, hoje, o que está se falando é da sobra já contratada. Então, fazer um leilão regulado este ano não parece fazer sentido. E o Brasil já tem um tempo, até pelo próprio desenho do modelo, o Brasil não é um país que tem uma política para renovável, e nem acho que tenha que ter. E que bom que não tem, porque nós resolvemos tudo isso no mercado. O mercado brasileiro ele é capaz de dar o sinal. As eólicas entenderam isso muito bem. Em 2016 não tivemos leilão, em 2017 nós começamos a falar com os investidores e 18 e 19 a contratação no ambiente regulado foi maior do que, no mercado livre foi maior do que no mercado regulado. A saída para o Brasil está no mercado, porque nós temos um desenho atrativo, temos um mecanismo de financiamento no BNDES. E pela razão principal, o governo brasileiro não tem recurso, ele não tem capacidade, ele não tem orçamento para fazer políticas setoriais. Então, não adianta a gente pegar um pires na mão e ir lá pedir uma política para o setor, a despeito de toda a beleza que as renováveis têm, no caso da eólica, uma cadeia produtiva 80% nacional, altamente competitiva, mas nós não vamos tirar dali uma política voltada para nós, porque o governo está preocupado em pegar a conta dos R$600 que ele está ajudando por mês. Então, a gente tem que ser realista com o país. Então, o que a gente tem que pensar em termos de retomada? Nós que temos que oferecer ao país. Olha, nós temos fontes competitivas, renováveis, vamos contratar no Mercado Livre, vamos retomar nossos negócios no Mercado Livre, e assim que o mercado regulado tiver condições, ele vai voltar também, quando as distribuidoras perceberem uma retomada de demanda, porque agora elas estão vendo uma queda de demanda e uma conta Covid a ser paga, que é essa gestão toda aí que o governo teve o cuidado de cumprir os contratos, de
de manter o saneamento do setor e não trazer nenhum sinal de instabilidade, o governo fez a conta Covid. Agora, isso tem um custo e será pago. Então, não adianta a gente querer política agora para o setor. Não é por aí que vem e nem acho que tenha que ser, tá? Nós, no mercado, temos que trazer as saídas. Obrigada, Elbia. Eu vou passar para as perguntas aqui do chat e vou começar com uma para o Barroso, da Solange Davi. O gás natural tem sido considerado como combustível da transição energética. Como a efetiva inserção do gás natural depende também da construção de gasodutos, investimentos, de preços competitivos, qual seria o plano B se ele fosse inviabilizado nos próximos anos? Selma, eu só queria pedir para o Barroso comentar esse outro ponto também. Tá bom. Dele. Então tem 2 lições aí, Barroso. Qual outro ponto? O comentário que eu fiz agora da retomada dos investimentos no Brasil, o governo fazer alguma política nessa linha. Queria ouvir esse seu ar. Então, começando pelo seu comentário, tá, Elbia? Eu concordo com você integralmente, tá? Eu acho que o Brasil ele tem uma situação muito diferente da realidade europeia, que é uma realidade muito centrada em metas, e também de muitos países que têm um superávit primário bastante forte, histórico, que permite uma injeção de dinheiro na economia de uma forma bem mais agressiva do que o que a gente pode fazer. Então, aqui não tem jeito. Aqui a gente tem que partir para uma solução de deixar o mercado empurrar essa expansão, e é para isso que é importante a gente contratar as fontes que realmente agreguem valor ao sistema, né? As fontes que realmente tenham valor agregado, porque se a gente começar a fazer política pública de uma forma que não haja racionalidade econômica, né, sem nobreza no uso do recurso, eu acho que o Brasil ele perde como país. E acho que isso liga com a pergunta da Solange, né? Porque a grande verdade é que fora do Brasil o gás ele acaba sendo um combustível da transição, porque o mundo fora do Brasil, né, ele gera energia majoritariamente a carvão em muitos países, né? Então o gás ele é um combustível que ele é mais limpo do que o carvão, claro. Ele entra para fazer uma transição até um sistema mais renovável. Não dá para generalizar, mas esse é o caso dos Estados Unidos e muitos países na Europa também, tá? No Brasil, nós temos a matriz energética mais limpa do planeta, né? Uma das. E então a inserção, mas nós temos o gás e nós não desenvolvemos o gás. E quem é a verdadeira âncora do consumo do gás são as térmicas. Mas o que é uma grande mudança, Solange, é que agora existe um recurso de produção que pode entregar megawatt-hora a um preço que talvez seja até mais barato do que o preço da energia termoelétrica oriunda a gás natural. Se isso for o caso, a gente fazer um investimento a gás, se esse gás entregar uma energia elétrica mais cara do que as renováveis, a gente estaria onerando o setor elétrico para o desenvolvimento da cadeia do gás e aumentando mais ainda a nossa tarifa de energia, que já não é das mais baratas do mundo, tá? Então, o que eu acho que o Brasil tem que fazer no gás? Eu acho que, primeiro, o gás tem que mostrar o seu valor. Eu acho que agora, com a nova realidade de preços energéticos no mundo, preço de petróleo, preço do gás mais baixo, as perspectivas do gás do pré-sal, eu não sei nem se um preço de petróleo de 40, 50 dólares viabilizaria o gás do pré-sal, tá? Uma decisão até de EIP mais complexa. Mas suponha que vá. Se o gás chegar a um preço competitivo para o setor elétrico, aí é a vez dessa gente bronzeada das renováveis mostrar o seu valor também. Tem que ganhar do gás. Mas eu acho que essa competição ela tem que ocorrer. Eu não gosto do modelo que você separa um pedaço de demanda específica a uma tecnologia sem explicitar por que você está fazendo isso. Pode até fazer, mas que você explicite que é pelo atributo A, B, C e D, que hoje é algo que a gente, como país, ainda não faz. Tá? Se não tiver o setor elétrico, para onde vai o gás? Para outros usos. Nós vamos ter que olhar se vale a pena fazer gasificação do transporte, indústria, o uso de gás natural para você mesmo produzir hidrogênio, outras coisas, sei lá, tem que achar outros usos e mesmo considerar a própria produção de eletricidade na própria plataforma, lá no pré-sal, transportando a eletricidade por um cabo, tá, o chamado gas to wire, onde existe a possibilidade de, lá na produção de eletricidade, fazer
uma captura e sequestro do carbono. Seria um gas to wire com carbon capture e sequestration. Se isso for barato e valer a pena, ótimo. Se não for barato, eu acho que a gente tem que buscar alternativa, mas numa ótica de maximizar o benefício para o país. Tá? Eu tenho uma dificuldade só de aceitar o argumento de que o gás tem que vir de qualquer forma, a qualquer preço, infelizmente. Obrigada, Barroso. Você mesmo tinha comentado no meio da sua apresentação de uma pergunta de preço horário, e eu vou passar aqui para ela, né? Então, a pergunta aqui, enfim, você inclusive disse que não concordava e tal. Ouvi recentemente de investidor desinteresse em projetos eólicos, com foco na busca de projetos solares, e pelo que entendi, era alguma insegurança em relação à entrada do preço horário. Como vocês estão vendo esse desafio? Acho que seria para a Elba e para o Barroso isso. Bom, eu vou fazer primeiros comentários. O Barroso já tinha dito, talvez algum investidor especificamente faça sua escolha por uma fonte ou outra, né? Ou solar ou eólica. Agora, o que nós estamos vendo no mercado é uma movimentação dos geradores, das empresas que investem em geração, de fazerem portfólio. Justamente porque o modelo do comercial do setor elétrico está mudando e eles vão fazer portfólio justamente para mitigar os seus riscos. Na eólica, por exemplo, nós fizemos um estudo de parques híbridos, de você ter uma eólica no mesmo terreno de uma solar, justamente para contemplar essas diferenças. O mercado brasileiro está mudando, o mercado está se abrindo. Nós, geradores eólicos, chegamos primeiro, chegamos antes da regulação chegar, já começamos a vender no Mercado Livre. O Mercado Livre, para nós, é uma realidade e o preço horário se tornará uma realidade muito em breve e nós vamos ter que buscar mecanismos para mitigar esses riscos, sejam mecanismos técnicos, tendo eólico e solar híbrido, colocar baterias, por exemplo, buscar storage de forma geral, né? E também buscar mecanismos de mitigação em papel, em contratos, em mercado. Então, modelo de portfólio. Eu não vejo outra saída e isso é para todo mundo. Eu concordo com a Elbia, tá? Eu vou ficar por aqui para a gente ter mais tempo para discussão, mas acho que a Elbia foi feliz. O mundo inteiro adota o preço horário, então eu concordo com a Elbia. Bom, falando em preço, tem uma pergunta aqui sobre considerar ou não as externalidades das energias renováveis na formação de preço. Elbia Barroso. Tributos. Vou deixar você responder. Essa pergunta da Roberta, ela é muito boa, tá? Ela é muito boa, porque ela efetivamente, a Roberta está certíssima, tá, Roberta? A sua frase está perfeita. Mas você não considerar uma taxação da emissão do carbono, você está subsidiando implicitamente as energias fósseis, né? Mas melhor ainda, você considerar a taxação das emissões do carbono, a gente contribui ao fazer isso para mais e mais comparar as tecnologias na mesma base, tá? E isso até permitiria que o Brasil deixasse de discutir temas que a gente às vezes discute de uma forma meio bagunçada, como o que fazer com o próprio carvão, né? A gente pega, tira o carvão do leilão, aí a turma do carvão fica nervosa. Ora, se você botar o preço de carbono e a geração a carvão, ela for mais competitiva com aquele mesmo preço, gente, o que você pode fazer? Tá? Você tentou capturar a externalidade, mas a gente não faz isso, a gente faz um mecanismo mais de quantidade. Então, eu gosto, tá, Roberto, da precificação de carbono, eu acho que a gente está no momento, inclusive, bom para fazer isso agora, com redução de demanda, com as emissões baixando e tudo mais, mas não é uma discussão fácil, tá? Na minha época de EPE, eu tentei empurrar isso 3 vezes, e essa é uma discussão muito antipática, porque ela é vista como sendo um imposto. E ao ser visto como sendo um imposto, ela tem uma antipatia muito grande dos nossos parlamentares que deveriam aprovar isso no Congresso e depois no Senado. Mas essa é uma discussão separada, mas ela é muito positiva. Selma, você deixa eu fazer uma pergunta para o Ben, que tem a ver com isso daí?
É porque a gente está em casa, né? Todo mundo tranquilo. Ô, bem, a retomada da discussão de precificação do carbono parece que está ocorrendo em termos globais, é o que eu percebi nas últimas discussões que nós tivemos. Você poderia assim nos dar algum conselho aqui para o Brasil para a gente pensar nessa questão? Eu estive com o governo um dia desses, esse assunto também foi lembrado, a Roberta tocou. Você teria alguma coisa para nos dizer sobre isso, dessa retomada de precificação do carbono especificamente? Obrigado, Elvia. Eu acho que a discussão sobre o preço de carbono segue sendo importante, né? E, como você fala, está sendo retomada nesse momento, a escala mundial. Foi retomada na discussão da COP em Madrid, ano passado. O problema é que essa discussão não funcionou, né? E terminou desviando de uma forma importante a conferência da COP, né? Nossa parte, eu acho que implementar um esquema global de preços de carbono que é realista e atua como um imposto sobre o carvão e também cria revenues ou ingressos para os governos é um passo muito importante. A questão é chegar a esse fim, né? É um fim que funciona. Eu acho que vai estar na agenda central da COP que vem. Eu acho que está na agenda dos países, né? O China está com seu próprio esquema, a Comunidade Europeia reformou seu esquema para subir os preços da ETS. Eu acho que vai seguir. O problema talvez é que, em minha opinião, estamos vários anos antes de chegar a um acordo internacional, né? E, mientras tanto, a gente tem que seguir empurrando como indústria, né? Certo, ok. Ok, bom, deixa eu ver o que a gente tem aqui. Bom, tem uma pergunta que ficou aqui para trás, peço desculpas, foi uma das primeiras que foi feita, que é uma pergunta sobre carros elétricos e como isso pode impactar a matriz, né? E se a gente já pode falar em alguma ideia do que seria necessário de potência eólica para mover a frota brasileira, caso ela fosse aos poucos se transformando em elétrica. Não sei se o Barroso quer comentar alguma coisa, de repente a Elba. Eu acho que o Barroso poderia, pelo seguinte, até por conta do PDE, que esse modelo de PDE, quando você estava na EPE, você implementou essa modelagem de MDI, e aí vocês fizeram algumas considerações sobre carros elétricos, e você também tem estudado esse tema na PSR. Acho que você seria a pessoa ideal para responder essa pergunta. Não, legal. Olha, é difícil dar uma estimativa, né? A pergunta, acho que feita é quantos gigawatts a gente precisaria para atender uma determinada frota de carros elétricos no Brasil, né? Eu não tenho esse número de cabeça, posso até olhar e depois compartilhar com vocês, e vocês passam para a pessoa que fez a pergunta. Eu lembro que há muito tempo eu fiz uma análise que se você transformasse a frota de ônibus no Brasil para elétrico, você precisaria de 7 GB, tá, de potência. Mas era uma conta muito aproximada, eu prefiro até desqualificar esse número e passar para vocês um número mais preciso. Mas, olha, o carro elétrico no Brasil, ele faz o sentido energético global porque a eletricidade ela vem de uma matriz limpa, né? Quer dizer, você botar o carro elétrico num país cuja fonte primária elétrica é suja, aí você não está limpando muita coisa, né? Ele faz sentido. No Brasil, o carro elétrico ele tem um competidor natural, que é o carro a etanol, né? O veículo a etanol, e que segue uma dinâmica muito específica. E ambos, hoje, tanto o etanol quanto o carro elétrico, eles têm a competição do preço do petróleo muito barato e, por consequência, do preço dos derivados muito baratos, né? Tanto que na Alemanha, o próprio Recovery Package que foi feito agora, ele está colocando um incentivo maior para os veículos elétricos, para incentivo do Estado mesmo, né? O Estado ele dobra o valor do subsídio que já era colocado para que haja uma eletrificação da frota, né? Voltando à pergunta da Roberta, se nós tivéssemos uma precificação de carbono, a gente poderia até calcular qual seria o valor de um incentivo que a gente poderia colocar aqui no Brasil, ou de um prêmio,
para que o carro elétrico reduzisse as emissões no setor de transporte. E o setor de transporte no Brasil, ele é um setor fundamental para a redução das emissões do país como um todo. Tá? Bom, tendo dito isso, eu acho que o Brasil ele não vai entrar na onda dos carros elétricos tão rápido. Tá? Eu acho que o modelo de implementação dos carros elétricos aí fora, ele foi muito baseado em subsídios de governos, e a Elbia falou muito bem que, pelo lado fiscal, a situação do Brasil é péssima. Eu acho que o Brasil não teria dinheiro para subsidiar um programa de veículos elétricos. Mas isso não necessariamente é ruim para a gente, porque essa foi a história do sucesso da energia eólica no Brasil. Pelo fato que o Brasil não fez um programa de subsídio em massa lá no início da década passada, quando a Europa estava fazendo, o Brasil esperou que houvesse um ganho tecnológico no investimento fora, e quando o Brasil começou a fazer os seus leilões, ali em 2009, a eólica começou a entrar aqui por preços muito mais competitivos do que aí fora. Então, eu realmente não estou muito otimista com os carros elétricos, mas eu não vejo isso como sendo uma coisa ruim. Eu acho que o Brasil pode aproveitar e se beneficiar de um eventual ganho tecnológico lá na frente, que faça com que os carros elétricos entrem até mesmo por méritos próprios, méritos econômicos. Lembrando que o Brasil já tem uma matriz limpa, o que é uma cereja no bolo bastante importante, e uma vez tendo os carros elétricos, que é outra discussão, tá? Uma vez tendo carros elétricos, aí a gente está falando em bateria é armazenamento, é consumidor, o consumidor poder vender o excedente, armazenar o que produz e tal. Aí isso é um mundo completamente diferente. Tá? Mas para ter o carro elétrico, novamente a minha linha tem sido muito de que o Brasil nunca teve, né, e agora menos ainda, dinheiro para jogar fora. E a gente tem que fazer as coisas que façam sentido econômico, senão a gente se perde como país. Ok, Barroso, obrigada. A gente está já caminhando para o final. Antes de fazer uma última pergunta aqui, que já pode servir para vocês fazerem as considerações finais de vocês, queria checar se entre vocês três tem alguma pergunta cruzada aí que um quer fazer para o outro, antes da gente passar para o final. Elbia? Já fiz, Já fez, então? Eu tenho uma pergunta. Se eu puder fazer, eu queria fazer uma pergunta para o meu amigo Ben, não queria perder a chance de estar com ele Claro. aqui. E Ben, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como você tem visto o crescimento dos corporate PPAs aí fora. Os corporate PPAs é como o mundo fora do Brasil chama o crescimento das renováveis no mercado livre, né? E existe a Renewable Energy Buyers Alliance, que foi até a Selma que me ensinou, eu não sabia que existia. Como você está vendo esse movimento do consumidor ir mais para as renováveis por uma questão de matriz de baixo carbono no seu processo produtivo e o papel da eólica dentre as renováveis que podem atender esse consumidor? Eu acho um movimento importante porque refleja um pouco o que as próprias pessoas querem, né? É um reflexo através do consumo de lo que é sobretudo a geração das pessoas de hoje em dia, né? Que os consumidores têm uma posição um pouco ética misturada com sua consumação, né? Eu acho que é muito importante isso, porque mostra como tem mudado esse cenário. Digamos, as grandes corporações estão muito conscientes de que é uma coisa quase de higiene de ter energia limpa, né? Limpa, né? Agora, o movimento, como você sabe, Barroso, começou a crescer forte nos Estados Unidos. Estados Unidos ainda é um mercado maior de compra PPAs. Está, digamos, o que está atrás é tanto as imagens cooperativas das empresas, como também o fator preço e o fator de previsibilidade, né? De poder assinar contratos de longo prazo, de preços de energia previsíveis, né? Na Europa tem crescido forte também. E agora a próxima fronteira é a Ásia, né? Que ainda tem muitos mercados onde não é possível fazer compra PPA, porque tem utilities, state utilities que estão no meio que não deixam esse tipo
modalidades, né? Como também é o caso na África do Sul, por exemplo, onde tem corporações que querem comprar, mas não podem comprar porque tem Eskom, o State Utility, no meio, né? Agora, eu acho que uma das coisas dentro do mercado para seguir crescendo, até agora o mercado é dominado por empresas grandes, né? Esses os famosos que são empresas de informática, né? Como Google, Amazon, Microsoft, que tem essa sede, né? da energia por centro de dados e tudo isso, né? Também grandes produtores de metais, por exemplo, como em Suécia, o contrato maior na Europa era da Norsk Hydro, que é essa empresa de alumínio, né, de Escandinávia. São empresas que têm um grande sede de energia, né, que compram energia em grandes volumes e que querem assinar um contrato de 20 anos. Né? Eu acho que o desafio um pouco nesse país agora é como se vai mudando para empresas menores, né? Para um mercado maior, com mais atores, né? Porque o mesmo desejo, digamos, de comprar energia limpa está aí nas empresas menores, mas eles não têm a mesma capacidade de compra, não têm o mesmo credit rating cooperativo, e aí entra todo o tema de agregação, né? De agregar compras para compradores menores, né? E se está experimentando com diferentes modalidades. Mas eu acho que vai seguir sendo importante. Eu acho que tem capacidade de crescimento muito grande em lugares como na Índia, em Japão, tem muitas empresas que já entraram em RE100, que é outra organização como RIBA, né? que também é de compradores de energia renovável. Temos visto em Taiwan, eu acho que tem capacidade grande em Vietnã também. Eu acho que o mercado asiático vai abrir forte para essa coisa. Agora, eu não sei que porcentagem do mercado vai ser tudo isso, porque depende na reforma do mercado, né? Se realmente vamos para uma reforma de consumidores diretos e produtores diretos, né? Eu acho que muito desse espaço ainda está sendo definido, né? Você, Barroso, se você responde um pouco do que você falou? Responde. A gente tem aqui assunto para conversar horas e horas ainda, né? Mas foi muito boa a sua resposta. Era exatamente isso. Principalmente a sua visão da Ásia. Eu acho que a visão da Ásia é muito boa. A Ásia vai crescer realmente, ameaçando a utility tradicional. Obrigado, Ben. Ótimo. Bom, eu vou aproveitar aqui uma pergunta do professor Mário, da UFRN, professor Mário Gonzalez, para passar para vocês fazerem as suas considerações finais aqui, né? Ele está perguntando, dizendo que, bom, antes da Covid já existia um interesse nas fontes limpas e renováveis, e se vocês consideram, então, que agora, nesse novo mundo que a gente vai chegar, a oportunidade pode ser ainda maior, né? Acho que isso é um pouco o resumo do que a gente conversou hoje, do que cada um de vocês apresentou nos PPTs. Então, queria aproveitar essa pergunta para pedir as considerações finais aí, deixando um pouco de uma mensagem para o futuro, né? A gente sabe que tem muita instabilidade, mas queria pedir para vocês falarem um pouco desse futuro. A gente sempre espera palavras boas, assim, né? Algum conforto no final dos webinars, mas enfim, seria um pouco essa mensagem de futuro no que se refere às energias renováveis. Fiquem à vontade. Bem, quer começar? Olha, eu personalmente eu sou uma pessoa otimista, né? Eu tenho muito optimismo sobre o futuro. Eu acho que tem mudanças históricas que, em realidade, já foram feitas, foram conquistas tecnológicas, sociais, que, em realidade, o argumento já foi ganhado, já foi ganho, né? O que passa ainda, não vemos todo o efeito dessas mudanças, né? Falando isso, eu acho que estamos num momento de volatilidade política muito grande.
Eu acho que a volatilidade política é pior que a volatilidade econômica. E essa, eu acho que é uma situação que eu, em minha vida, não tenho visto. Eu estou falando de instituições fortes, como a Comunidade Europeia, que existe desde 1973, que está com pressões sérias de dividir ou fragmentar-se. São pressões que não tenho visto na minha vida, né? Estamos frente a nacionalismos muito extremos que também não temos visto em nossas vidas. São coisas que vão ter um efeito sobre o mercado, sobre a cadeia de suministro. Barroso falou sobre o efeito sobre as cadeias de suministro, e eu concordo com ele. Vai ter um movimento de localizar ou nacionalizar, em algumas casas, a cadeia de suministro por a desconfiança, as mudanças políticas, o efeito do vírus, o nacionalismo frente à China, as mudanças entre a relação entre Estados Unidos e China. Todas essas coisas estão criando olas na vida política, né? E também estamos frente a uma situação onde o país que foi uma forma ancla do sistema econômico mundial, que é os Estados Unidos, parece estar em uma crise política, né? E já faz vários anos. E isso eu creio que cria novas regras, nova situação, que não está tão seguro o sonho racional que a gente imaginava faz uns anos atrás. Não todo passa por uma implementação de uma racionalidade do mercado, do desenho dos mercados. Estão passando coisas que dificilmente cabem nesse esquema, né? Assim que eu sigo sendo optimista por todo as coisas que estamos criando com a indústria. Eu sei que as pessoas jovens, sobretudo, eles querem uma mudança positiva, mas estamos vendo uma ressaca histórica de muitas ideias que realmente podem causar bastante estragos no meio. Obrigada, Ben. Barroso? Olha, Selma, eu também sou otimista e eu acho que a única certeza que a gente tem nas crises profundas é que elas vão passar, né? Elas passam, né? Em algum momento elas passam, né? Mas eu acho que quando a gente olha a dimensão do setor elétrico, eu acho que a eólica ela é uma fonte, como eu disse na minha apresentação, que ela tem o seu valor por um mérito próprio e por um mérito econômico. Então, mesmo que a gente pegue o preço final da eólica e some os custos da intermitência, some os custos daquilo, some... Eu já fiz essas contas todas, o preço ainda sai mais barato do que o da alternativa. Então, eu acho que você tem uma fonte que ela é econômica, você tem uma fonte que tem atributos bons ambientais. Então, eu acho que o problema que a gente tem quando a gente olha o mundo pós-pandemia, ele não está ligado à fonte, né? Ao nosso mundinho aqui da Beólica. Ele está ligado muito mais aos temas que o Ben bem colocou, né? Na vida tem o que a gente controla e na vida tem o que a gente não controla. E o que a gente não controla, quando a gente olha em nível global, né? Estados Unidos, o Brasil, então, que falar do Brasil, a gente tem movimentos políticos, a gente tem movimentos de ameaça às instituições que são muito graves, que a gente não pode falar em novo mercado, modernização, sem a gente ter um regulador forte, um Estado que valorize o regulador, um governo que respeite as decisões do regulador, instituições que tenham seu valor e sejam respeitadas. Sem isso, isso é a base, tá? A gente não consegue falar em mais nada, né? E quando você pensa no plano B, quer dizer, você tem indústria elétrica, tem mercado elétrico, tem eólica, mesmo que o mundo colapse institucionalmente de forma completa? Resposta: tem. Você só não tem um serviço com a qualidade que o consumidor merece. Qualidade, preço. Tá? E os atributos que eu acho que a sociedade, principalmente numa economia emergente como a do Brasil, vai precisar. Mas eu sou otimista, eu acho que a crise vai passar, eu acho que a eólica está muito bem posicionada, o Brasil também, e acho que o grande desafio da fonte eólica vai ser, a nível global, mostrar melhor o seu valor em relação às alternativas e, para isso, fazer com que a competição ocorra na mesma base, com a precificação de carbono, com a precificação dos atributos,
é o caminho que eu acho correto. Mas eu não acho que a gente tem que cortar os pulsos, não. Eu acho que tem muita coisa legal para a gente fazer ainda. E governos passam, crises passam, e vamos, que tem muita coisa para a gente construir juntos. Muito bem, Elbia. Bom, nessa discussão de transição energética, é muito importante entender o Brasil, né? Como que o Brasil está nessa discussão toda, e o conceito de transformação energética, ele realmente parece muito mais adequado, né, Barroso? Porque o Brasil, ao contrário dos demais países do mundo, o Brasil ele tem que fazer uma gestão da abundância de recursos renováveis. Toda essa discussão de transição energética se passa pela escassez do recurso renovável e de você ter que fazer ajustes nessa mudança de matriz, que você sai de um fóssil muito emissor, passando por um outro menos emissor, para chegar na renovável lá na frente. Não, o Brasil já estava lá, ele já está aqui. Só que fazer a gestão da abundância também é complexo. E é necessário ter prioridades, ter competência, fazer escolhas. O Brasil já fez uma escolha há muito tempo, que foi pelas renováveis, mas ele fez a escolha pela competitividade. Essa é a palavra-chave na discussão. O Barroso mostra isso também na apresentação dele. A gente chegou nesse patamar de competitividade. As renováveis têm esse valor, além de estar em abundância no Brasil. Então, nesse processo de transformação energética, é muito importante que o setor de renováveis, e esse é trabalho nosso, lição de casa, mostrar os atributos das renováveis, e aí numa discussão também de transformação energética associada a impactos socioeconômicos. A inclusão, transformação, essa transformação, professor Mário, que o senhor colocou aí, que a gente discute tanto, é você pensar também na oportunidade de inclusão, de geração de emprego, de indústria forte. E todas essas características a nossa fonte eólica tem. Então, eu acho que é muito importante nós do setor olharmos com muito cuidado para esse processo e ir lá mostrar o nosso valor. É aí que nós vamos ter a diferença. E mostrar o valor para quem? Para o mercado. Porque a saída no Brasil está no mercado. O mercado mostrando para o mercado as soluções de retomada de investimento. É esse o caminho e eu continuo otimista. Nós teremos dias melhores e nós seremos capazes de fazer esses dias melhores, fazendo bem o nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Elbia Barroso. Bem, a gente terminou em cima da hora, olha só, 12h30, certinho, cronometrado. Bom, só para avisar para os associados da Beólica, a gente vai mandar cópia das apresentações. Como tem alguns convidados aqui, quem não receber, é só entrar em contato comigo lá no selma@abeolica.org.br. E esse webinar de hoje foi gravado, ele vai estar no YouTube da Beólica. Daqui a pouquinho a gente sobe lá, tá bom? Bom, agradeço a presença de todos. Bem, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que o Dia Mundial do Vento é um dia super concorrido aí no GEOEC. Obrigado a vocês, foi um prazer. Obrigada, bem. Barroso, obrigada aí pela apresentação, rapidinho, de última hora, foi ótimo. Obrigado, gente. Obrigada, Barroso. Tchau, tchau. Até logo. Obrigada, Selma, pela condução. Um abraço. Tchau, obrigado.